Bom, o professor Esmeraldo Chudini vai deixar para nós hoje, depois de uma longa entrevista, uma mensagem a Guaramirim, visto que ele chegou aqui no início dos anos 60 e se tornou um atuante educador, inclusive vereador. Professor Esmeraldo, que memórias, que histórias o senhor recorda desta Guaramirim que acolheu o senhor? Eu vim para Guaramirim com 16 anos de idade, e aqui eu me formei, aqui eu construí minha família, aqui eu conheci muita gente, aqui eu trabalhei por 37 anos envolvido com educação. Eu fui vereador, o povo me transformou num dos vereadores mais votados da história, considerando proporcional ao número de eleitores, Eu não fui o mais votado, mas fui muito bem votado pela situação da época. Eu exerci a função de professor em escola isolada, eu construí minha família, tenho 4 filhos, 5 netos e uma bisneta, todos nascidos em Guaramirim, todos guaramirenses. Então, o que eu vou dizer? Guaramirim, apesar das dificuldades que a gente sente diariamente, essa desavença que existe, que realmente eu não tenho como aprovar, essas agressões desnecessárias, que não precisa, não há necessidade, não é nada, não se constrói assim só se destrói. Mas hoje é a minha terra natal, nasci em Luiz Alves. As minhas raízes estão aqui. Hoje Guaramirim é parte, é a minha vida. Minha família é a minha vida. Guaramirim é a minha família. Certo. O senhor sendo de origem italiana, e eu tenho visto que o senhor tem participado justamente de revitalizar essa cultura, visto de que a nova geração, quando se trata do folclore e das tradições, eles são muito mais pela banalização do que pelo valor, Como fazer isso para perpetuar essa tradição italiana que existe em Guaramirim e de longa data, principalmente começando pelos italianos que introduziram a cultura do arroz irrigado? Nós fizemos esse ano, em agosto, a 10ª festa da porqueta, que é uma festa tradicional que se transformou praticamente no calendário municipal. E exatamente por nós não podermos, na época, quando criança, termos aprendido a língua italiana, tendo aquelas restrições, e por lembrando da dificuldade que meus avós passaram, quando vieram na Itália, com meus bisavós, e as dificuldades dos meus pais. E a gente está querendo resgatar um pouquinho da história da cultura italiana. E como é que eu vou resgatar a cultura italiana, a história, se eu não participo, se eu não faço parte? Então, por exemplo, nós criamos a Associação Italiana fazem 10 anos. Eu faço parte dessa diretoria desde lá. Nós temos uma escolinha de estudo italiano nas quartas-feiras da noite aqui em Guaramirim, que eu frequento. Então já estou falando alguma palavrinha. Nós estamos buscando a história da minha família, a minha família Chiodini Lattes, para fazer, quem sabe amanhã depois, um documento que prova a nossa passagem por aqui. Porque acontece o seguinte, se nós não fizermos nada pela nossa cultura, amanhã ou depois nós não passamos. E um povo sem história não existe. Então nós precisamos deixar a nossa história, por pequena que ela seja, por mais difícil que ela seja. Mas eu quero pôr no papel, por exemplo, se Deus quiser, me dê uma força, pôr no papel a trajetória da minha família, dos meus avós, e até os meus filhos, até a minha bisneta. Porque certamente eles darão continuidade quando a gente não estiver. E mais, eles darão continuidade. E aí eles também poderão buscar alguma informação. E nós precisamos preservar a história, precisamos preservar a nossa história. E a cultura italiana, ela se restringe um pouco a culinária, um pouco a culinária, um pouco ao folclore, mais folclore. E a língua, nós estamos buscando isso, buscando isso. Mas posso falar para você que não é uma tarefa fácil. Porque a gente vê que os alemães são bem mais conservadores,
também eu converso muito com o presidente da Associação dos Italianos e dos Alemães aqui. Eles também têm muita dificuldade para implantar alguma coisa que realmente a comunidade abrace. É muito difícil. Nós temos um trabalho bastante difícil, né? Fazendo nossas festinhas e tal, mas a escolinha está funcionando. Nós temos aí agora 14 alunos, né? Uma turma já saíram, já passaram. E temos o coral Fratelli d'Italia, que eu também participo. Segunda-feira nós cantamos, né, algumas músicas italianas, cantamos na igreja, né, também. É o coral Bom Jesus e Fratelli d'Italia. Então a gente frequenta, canta na igreja, nas missas, né, e canta em festas italianas. Nós tivemos vários lugares, né, e cantamos na nossa própria festa. Qual o futuro de Guaramirim? O senhor que construiu parcela da sociedade com uma ferramenta, educação. Qual o destino? Guaramirim progride, talvez até um passo mais lento que outros municípios, mas está progredindo, né? Você sabe, a gente sabe, porque hoje está sendo erradicado o analfabetismo, né? Graças a Deus, né? E a população, toda a população guaramirense, ou a grande maioria é alfabetizada, né? Nós teremos amanhã depois uma população, uma cultura bastante boa, né? Até porque a própria sociedade no geral existe. Ou você estuda, ou você fica à margem da sociedade. Né? Então eu acredito que em função já do que a Guaramirim já tem uma faculdade, né? Sabe disso, né? E tem várias escolas de segundo grau, nós já tem uma escola particular. Você vê isso, nada disso existia, né? Há pouquinho tempo, né? Eu acho que está caminhando, vai se firmando, e com certeza, até porque Guaramirim é um polo, né? É um centro. Joinville, Blumenau, Jaraguá, Guaramirim está muito bem localizado. Guaramirim talvez falte um pouco da administração pública, mais responsabilidade na administração pública. Preservar mais o que é nosso, o que é do povo. Preservar o que é do povo. Aplicar os recursos assim com mais seriedade. Não fazer do dinheiro público um momento de lazer num grupinho. Vamos fazer do dinheiro público alguma coisa útil para a sociedade. Né? Eu vejo assim que está faltando muito. Eu fui vereador, me lembro sempre do Zaquim Aguiar, como prefeito. Né? Aquilo não tinha dinheiro, pois se fazia uma barbaridade. Hoje, rio de dinheiro, 8 milhões de reais por mês, quase 8 milhões por mês. Onde é que vai nosso dinheiro, meu Deus? Então o que tem que fazer é isso. Então a população ser um pouco mais política. Votar mais pela cabeça, não pelo incentivo, pela compra, pelo dinheiro, pela cara de uma casa. Esse é o problema. Tá certo, professor Esmeraldo, muito obrigado. Valeu, meu amigo.